Talvez Deus nunca tenha criado os vídeos curtos, talvez ele só tenha observado em silêncio, enquanto a gente aprendia a devorar o mundo em pedaços de 15 segundos. Mas e se no fundo eles tiverem um propósito? Não o propósito que a indústria espera, nem o que os algoritmos recompensam, mas um propósito divino, estranho, incômodo, como uma parábola disfarçada, jogada no meio da nossa pressa. Por que algo tão vazio consegue nos manter acordados às 3 da manhã? E o que isso diz? Não sobre a internet, mas sobre a nossa alma? Imagine o som de um mundo que gira rápido demais. Não um giro de rotação ou de translação, mas um giro de dedos. Um polegar deslizando, impaciente, sobre uma tela iluminada. Tic, tic, tic. Cada vídeo é uma mordida. Uma explosão de sabor que some antes de virar memória. Vivemos dentro de um feed e o feed não para. É como um rio sem nascente, sem foz. Você entra nele como quem só queria beber um gole e acorda, horas depois, submerso. Mas esse fenômeno moderno, essa avalanche de conteúdos curtos, não começou de forma banal. Ele não nasceu só da tecnologia, mas de uma fome que a tecnologia aprendeu a explorar. Uma fome que já existia muito antes dos celulares, muito antes da internet. Uma fome ancestral, talvez até sagrada, porque o ser humano sempre teve pressa. Só que antes, a pressa era por sobrevivência, correr do leão, correr da fome, correr da morte. Hoje, a gente corre do silêncio. E o silêncio, convenhamos, é insuportável. No silêncio, aparece o que a gente mais tenta esconder. O cansaço, a dúvida, aquele eco da alma que pergunta: você tem certeza de que está vivendo ou só está ocupando tempo? Mas então vieram eles, os vídeos curtos, pequenos comprimidos de distração, doses perfeitas de dopamina embaladas em criatividade, humor, polêmica, gatinhos fofos e teorias conspiratórias. Tudo pronto para consumo. Tudo pronto para esquecer. É quase mágico. Você desliza, e desliza, e desliza, e o mundo real vai desaparecendo. A realidade, agora, cabe numa vertical de 1080 por 1920 pixels. Mais precisamente, em 15 segundos. Só que quanto menor o conteúdo, maior o buraco que ele deixa. E é aqui que a coisa começa a ficar estranha. Porque, em tese, isso era para ser só entretenimento. Mas se fosse só isso, por que a gente se sente tão vazio depois? Será que estamos falando mesmo de vídeos? Ou será que estamos falando de espelhos digitais, que nos mostram em alta resolução aquilo que mais nos falta? Agora, imagine por um instante que Deus está assistindo tudo isso. Não com raiva, nem com pressa, mas com uma curiosidade infinita. Como um artista que observa sua obra se desenhar sozinha. Como um criador que deixou que seus filhos descobrissem por conta própria os caminhos do prazer e os atalhos do tédio. E se ele não estivesse contra os vídeos curtos, mas os tivesse permitido justamente para nos mostrar algo que não conseguiríamos enxergar de outro jeito? Talvez os vídeos curtos não sejam o problema. Talvez eles sejam só o sintoma. De quê? Daquilo que mais evitamos encarar. A superficialidade que criamos dentro de nós mesmos. Você vê um vídeo, você ri, você pula para o próximo, e no fundo, algo sussurra. Isso não está te alimentando. Mas você ignora, porque tem mais um, e mais um, e mais um. E então, vem a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. E se Deus tivesse nos dado o dom da criatividade, só para ver o que faríamos com ela, quando tivéssemos todo o tempo do mundo? O resultado está aí. Milhões de pessoas gastando horas assistindo cortes de podcasts que ninguém terminou. Frases de efeito sem contexto, dramas encenados, cenas recortadas, realidade comprimida. Mas então, se o conteúdo ficou tão pequeno, por que o buraco dentro da gente parece tão grande? Você já reparou como, às vezes, um vídeo de 10 segundos consegue te emocionar mais do que uma conversa de 2 horas? É estranho, quase injusto, como se o tempo tivesse perdido o peso, como se o significado agora estivesse concentrado em microdoses. Mas então,
Se é possível sentir algo real em poucos segundos, quem disse que o efêmero não pode ser sagrado? A gente cresceu com a ideia de que o que é divino leva tempo, que o sagrado precisa de silêncio, de rituais, de profundidade. Mas e se o céu também pudesse falar rápido? E se a espiritualidade pudesse se esconder numa trend? Já pensou nisso? Vivemos num paradoxo. Buscamos significado, mas evitamos profundidade. Queremos conexão, mas pulamos cada vídeo que demora mais de 5 segundos para chegar no ponto. E o mais doido é que os vídeos curtos não são só uma tendência. Eles se tornaram uma linguagem, uma nova forma de pensar, de ensinar, de viver. As pessoas já não lembram mais o que leram, mas lembram perfeitamente do TikTok, onde uma menina dizia: "Você não precisa ser forte o tempo todo", com trilha sonora, luz indireta e uma legenda em fonte cursiva. Por que isso gruda? Talvez porque o ser humano sempre amou símbolos, e os vídeos curtos são os hieróglifos da nossa era. Pequenos fragmentos de verdade, embalados para a viagem. Só que diferente dos antigos escribas egípcios, nossos símbolos expiram, desaparecem, somem no meio do scroll infinito. E aí bate uma dúvida que incomoda. Se tudo some tão rápido, será que alguma coisa realmente permanece? Tem uma história antiga que talvez você conheça sobre um povo que se perdeu no deserto por 40 anos. Eles tinham visto milagres, tinham ouvido a voz de Deus, mas mesmo assim, se distraíram. Eles se distraíram com imagens, com deuses feitos de ouro, com promessas de prazeres mais imediatos. Parece familiar? Hoje, o bezerro de ouro tem forma de like, tem som de notificação, tem cor vibrante e legenda envolvente. A distração é a mesma, só que agora, portátil. E aqui vem o contraste brutal. Nunca tivemos tanto acesso à informação. Nunca fomos tão criativos, tão conectados, tão produtivos, mas também nunca fomos tão ansiosos, tão distraídos, tão sozinhos. O vídeo curto é um reflexo disso. Ele mostra o ápice da nossa genialidade e o fundo da nossa pressa. É como um espelho digital que nos diz: você pode tudo, mas só tem 15 segundos. E se Deus permitiu tudo isso, não como um castigo, mas como um teste, como uma pergunta escondida no algoritmo? Você consegue encontrar beleza sem se perder no excesso? O problema não está no formato. Está na nossa relação com ele. A gente não assiste para aprender. A gente assiste para sentir rápido e sem compromisso. E isso diz muito sobre a gente. Diz que talvez o que a gente procura mesmo no fundo não seja conteúdo, mas consolo. Já reparou como alguns vídeos te fazem chorar, mesmo quando você nem sabe por quê? Uma avó fazendo bolo, um pai segurando o filho, alguém sorrindo após vencer o câncer? É como se, em milissegundos, o vídeo te lembrasse de algo que você tinha esquecido. Você ainda sente. Isso é lindo, mas também é perigoso, porque o vício começa aí, não no conteúdo, mas no conforto que ele te dá antes de te deixar vazio de novo. E se os vídeos curtos forem, no fundo, orações disfarçadas, gritos silenciosos, pedaços de alma tentando ser vistos, tentando ser validados, tentando ser amados? Olha para mim, me ouve, me entende. É isso que muitos vídeos estão dizendo sem dizer. E talvez seja por isso que Deus permitiu que esse formato explodisse, para que a gente pudesse, finalmente, ver o tamanho da nossa carência. Mas a pergunta continua ecoando. Por que algo tão pequeno se tornou tão grande? Por que vídeos que duram segundos conseguem sequestrar nossas horas, nossos dias, nossa energia vital? Será que estamos diante de uma nova forma de idolatria? Ou será que isso tudo é só a superfície? E o que importa mesmo ainda está escondido, esperando ser revelado? Porque no fim das contas, a pergunta nunca foi sobre vídeos. A pergunta é: o que a gente está tentando evitar quando mergulha neles? Talvez seja isso que Deus quer que a gente descubra. Vamos jogar fora tudo que a gente acha que sabe sobre vídeos curtos. Esquece o vício, esquece a dopamina, esquece o algoritmo malvado que rouba seu tempo. Vamos fazer uma pergunta radical.
E se os vídeos curtos não forem o problema, mas sim um espelho do que nós nos tornamos? Porque pensa comigo, se todo mundo está correndo, o problema não é a estrada, é o medo de parar. E se a gente criou os vídeos curtos porque não aguenta mais a lentidão da vida real? Se o tempo está cada vez mais raro e a atenção cada vez mais cara, será que não era inevitável que tudo se tornasse rápido, leve e esquecível? Mas então, e se Deus não está nos testando, e sim nos revelando, mostrando com amor e ironia que talvez seja a hora de fazer as pazes com o silêncio? Olha que curioso, você nunca escolhe qual será o próximo vídeo. Você desliza e ele simplesmente aparece. É quase um oráculo digital, uma roleta sagrada. Às vezes acerta em cheio, te mostra algo que você precisava ouvir, te faz rir no dia em que você mais precisava rir, te faz chorar no momento exato em que a armadura estava trincando. E aí, a pergunta vem com mais força. E se os vídeos curtos forem só a superfície? E o conteúdo real for você? O que você sente? O que você evita? O que te prende? O que te escapa? É fácil culpar a internet, mas difícil encarar que a gente tem usado ela como anestesia. Cada vídeo é uma microdistração que impede um microencontro com a própria alma. Mas isso é escolha. E Deus, desde sempre, é um grande fã do livre-arbítrio. Não seria contraditório ele nos dar o dom da criação e depois bloquear o uso? Talvez por isso ele permita. Talvez por isso ele observa. Não com julgamento, mas com esperança. Esperança de que, em algum momento, no meio de tanto barulho, a gente escute a única voz que importa. Aquela que sussurra e que não precisa de curtidas para existir. Repara bem, quantos vídeos são só repetições? Mesmas músicas, mesmos cortes, mesmas danças, mesmas piadas. Como se estivéssemos rodando em círculos dentro de um palco iluminado. Quando tudo é performance. Mas o que acontece? Quando tudo é exibido e nada é vivido, a alma vira plateia. E o corpo, um avatar. A gente finge que está se expressando, mas no fundo, só está pedindo para ser visto. E aí vem uma virada difícil. E se a gente estiver com saudade de Deus e nem sabe, saudade de uma presença que não exige câmera, que não precisa de edição, que não cobra viralização, só presença. Mas como a gente reconhece isso, se todo o nosso tempo está sendo gasto com o que dura segundos? Essa parte é delicada. Porque o vídeo curto em si não é vilão. Ele é ferramenta, instrumento, espelho. É a nossa relação com ele que revela o quanto nos afastamos da nossa essência. E talvez seja isso que Deus quer que a gente perceba, que a verdadeira espiritualidade não está em negar o mundo moderno, mas em encontrar significado dentro dele, mesmo nas coisas que parecem rasas, mesmo nos lugares onde ninguém está procurando. E se o desafio for esse? Aprender a olhar para os vídeos curtos, com olhos eternos, não buscando o próximo hit, mas buscando vestígios de verdade, fragmentos de beleza, sinais de que ainda há vida no meio do ruído, porque no fim das contas, o que está em jogo aqui não é o tempo que você perde, é a vida que você não percebe. E Deus, esse artista silencioso, pode estar esperando exatamente isso, que você perceba, não com culpa, mas com coragem. Coragem de pausar, coragem de sentir, coragem de escolher. E se Deus nunca nos deu respostas diretas, mas sim metáforas, um mar que se abre, um pão que cai do céu, uma sarça que arde, mas não se consome. Nada disso era literal. E, ainda assim, tudo era verdade. Então por que seria diferente agora? Quem disse que o sagrado precisa vir em pergaminhos? E se ele também se revela discretamente nos códigos binários, nos fluxos de dados, nas redes que a gente construiu? Talvez os vídeos curtos sejam mais uma forma de parábola. Só que dessa vez, a linguagem é nossa. E a interpretação também. Pensa bem. No início, Deus depois criou o ser humano e nos deu a capacidade de manipulá-lo, de esticá-lo com tédio, de comprimi-lo com prazer,
de esquecer que ele está passando. E os vídeos curtos fazem exatamente isso. Eles não mostram o tempo real. Eles mostram o tempo que a gente deseja. Editado, condensado, lapidado. São pedaços de realidade curados para caber no nosso cansaço. Mas aí surge a pergunta: se podemos moldar o tempo, por que ainda sentimos que ele está nos escapando? Essa inquietação não é nova. Monges do deserto já sentiam isso séculos atrás. Fugiam das cidades para tentar encontrar silêncio. Mas mesmo lá, mesmo no meio do nada, o ruído ainda vinha de dentro. Hoje, a diferença é que o deserto está no bolso, na palma da mão, disfarçado de entretenimento. E o silêncio é um luxo que a gente esqueceu como acessar. Mas aí entra o paradoxo mais bonito de todos. Mesmo no caos, mesmo na velocidade, mesmo na distração, Deus ainda fala. E não fala só no domingo, ou no templo, ou no retiro espiritual. Ele fala na fila do banco, no banheiro, no metrô lotado, enquanto você rola a timeline sem saber o que está buscando. Porque o que importa não é o lugar, é o estado, a disposição de escutar. Talvez os vídeos curtos sejam só a superfície de uma paisagem muito mais profunda, como um espelho d'água que reflete nossa inquietação, mas que, se olharmos com cuidado, também pode mostrar o céu. Já parou para pensar que a alma também gosta de coisas simples? Um riso genuíno, uma lembrança, uma frase que toca sem saber por quê. Às vezes, Deus nos alcança por meios que a gente não entende, porque Ele não precisa da nossa lógica, só da nossa atenção. E é aí que tudo muda. A pergunta deixa de ser: por que Deus permitiria algo tão vazio? E passa a ser: o que Ele está querendo nos mostrar através disso? Porque talvez no meio do ruído haja uma fresta, um espaço, um respiro, uma oportunidade de perceber que a pressa só existe onde não há presença. O vídeo curto é o símbolo da nossa era. Mas também pode ser um convite a desacelerar, a escolher, a criar com consciência, a consumir com alma. Não se trata de abandonar a tecnologia, mas de habitar ela com outra postura, com os pés no chão e os olhos no invisível. Você já percebeu que alguns vídeos curtos parecem tocar em algo que você nem sabia que sentia? Uma mulher abraçando o filho, um velhinho dançando com a esposa, um desconhecido dizendo: "Tá tudo bem não estar bem." Essas coisas não viralizam à toa. Elas viralizam porque a gente ainda é humano. E o humano, no fundo, está sempre buscando o eterno, mesmo quando não sabe dar nome a isso. Talvez, no final das contas, o vídeo curto seja uma oração ao contrário, uma tentativa desesperada de lembrar que estamos vivos, de sentir algo, de sair, nem que por poucos segundos, da anestesia do cotidiano. E Deus vê tudo isso, não com julgamento, mas com compaixão. Ele sabe que estamos tentando. Talvez Deus nunca tenha feito os vídeos curtos. Talvez Ele tenha feito algo muito mais simples, o instante. E tudo que o ser humano fez desde então foi tentar preenchê-lo. A pintura, a música, a dança, a poesia. E agora, o Reels, o TikTok, o Shorts, o formato muda. A essência não. A gente ainda está tentando capturar um milagre chamado agora. Olha bem para isso. Um vídeo curto é só um pedaço de tempo embalado com emoção. Mas o tempo é uma dádiva. E toda dádiva carrega um convite. O que você vai fazer com esse instante? Vai preencher? Vai fugir dele? Ou vai habitar ele? Porque o que está em jogo aqui nunca foi só conteúdo. Foi consciência. É fácil dizer que os vídeos curtos são rasos. Mas o que é raso depende da forma como se mergulha. Você pode ver um vídeo como desperdício ou como espelho. Você pode deslizar por eles ou pode permitir que um deles te pare, que te quebre, que te mostre algo que você não estava pronto para ver. E nesse momento, talvez, algo se revele. Não sobre o vídeo, mas sobre você. E se Deus, no fundo, não quisesse que a gente fugisse dos vídeos curtos, mas sim que a gente atravessasse eles, como quem atravessa uma tela em busca de algo real.
como quem cava nas imagens até encontrar significado, como quem descobre, no menor dos formatos, o maior dos chamados, a presença. Porque o que esvazia a vida não é o vídeo, é a ausência de presença. E o que vicia não é o conteúdo, é a tentativa de preencher uma falta que não é do mundo, é da alma. Talvez a grande ironia seja essa. Na nossa tentativa de escapar do vazio, nos tornamos especialistas em criá-lo, mas até isso, Deus vê e não desiste, porque Ele sabe que, mais cedo ou mais tarde, um instante basta, um vídeo, uma frase, uma lágrima, e tudo muda. E se for por isso que Ele permitiu os vídeos curtos? Para que a gente, ao viver na superfície, sinta saudade da profundidade. Para que, ao tocar no raso, deseje mergulhar. Para que, no meio da velocidade, aprenda o valor da pausa. A espiritualidade, afinal, nunca foi sobre regras. Foi sobre atenção. A vida nunca foi sobre duração. Foi sobre densidade. E o tempo sempre foi sobre escolha. Você ainda pode assistir, pode rir, pode curtir, pode se distrair. Mas agora, talvez você olhe diferente, porque agora você sabe. Até no mais raso dos vídeos, pode estar escondido o olhar de Deus. E se Ele está te vendo ali, no meio do scroll, no meio do cansaço, no meio do só mais um vídeo, talvez o que Ele esteja dizendo seja simples, mas eterno. Eu estou aqui. Ainda dá tempo.